Bom, dando continuidade aí, né, à nossa aula, vamos falar um pouco hoje sobre o nosso conselho de fiscalização do exercício da nossa profissão. Agora que a gente já sabe a atuação do profissional agrônomo, né, quais as áreas, quais as atribuições, a gente precisa entender qual que é a do CREA, né, o sistema CONFEA-CREA, né. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre essa responsabilidade pelo ato profissional, o registro no conselho profissional, o Conselho Regional, né, de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, as câmaras especializadas e comissões permanentes que tem dentro. Vou falar um pouquinho sobre a Resolução 1048 de 2013, tá? Vou citar um pouquinho. Bom, então a engenheira agrônoma, né, ou engenheira agrônoma, eles são cuidados, tá? Alguém cuida da profissão, alguém cuida do exercício da profissão. Então, o sistema CONFEA, CREA, ou simplesmente CREA, como ele é mais conhecido, é o órgão que cuida dos engenheiros civis, né? Pois abrange aí também outras engenharias, né? E outras profissões da área tecnológica. Então, quando a gente pensa em engenharia, né? A gente tem que lembrar também das outras engenharias que são muito próximas, a engenharia florestal, a engenharia agrícola, que também estão dentro da área de atuação do CREA. Então, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro agrícola e nós, engenheiro agrônomo, né? Somos os profissionais cuidados pelo sistema CONFEA-CREA, ou simplesmente CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, né, e Agronomia. Vamos lá. Então, vamos lá. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, isso que significa CONFEA, né? Então, existe o CREA, que são os conselhos regionais, que tem um órgão maior que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esse CONFEA, CREA, o CONFEA existe desde 1933, quando ele foi criado por lei, e já tem passado por várias reordenações jurídicas, ok? Atualmente, né, o sistema CONFEA-CREA, ou CREA, ele é regido pela Lei 5.194 de 66. É lá nesse lugar, nesse conselho, que é feito o registro, a fiscalização do exercício da atividade das áreas de engenharia e agronomia e demais profissões, como eu citei, engenheiro agrícola, engenheiro florestal, né, do sistema CONFEA-CREA. Então, um conselho federal é uma autarquia do Ministério do Trabalho e Emprego. E todas as profissões têm que ter um órgão sempre vinculado ao Ministério do Trabalho, né, que regula, que reguia, né, o exercício da profissão. Então, no nosso caso, é o CONFEA-CREA, que dentro da autarquia do Ministério do Trabalho e Emprego, regula a profissão do engenheiro agrônomo. Então, a gente tem que compreender uma coisa, que os conselhos profissionais, né, os conselhos, o CREA, ele existe para defender o interesse da sociedade e não dos profissionais. O CREA fiscaliza a atuação do profissional para que ele não cause nenhum problema, nenhum dano ao erário ou à comunidade. Então, o CREA ele vai em defesa do interesse dos profissionais, né? Mas em detrimento da sociedade. A defesa dos interesses dos profissionais em detrimento do próprio profissional, ele é feita por sindicatos e por associações de engenheiros agrônomos, ok? Então, engana muito que, às vezes, o CREA não faz nada por mim. O CREA não tem que fazer nada pelo profissional agrônomo. O CREA ele tem que fiscalizar se o profissional agrônomo, né, está fazendo tudo dentro da ética e dentro das suas atribuições e ações em detrimento do interesse da sociedade, tá? E não da comunidade. Quando o agrônomo, a agrônoma precisa defender seus interesses, ele procura o sindicato de classe, o sindicato dos engenheiros agrônomos ou associações. Então,
Vamos ver como que tudo funciona de verdade? Funciona assim. Quando alguém procura um serviço de um profissional, né? E esse demandante tem certeza que aquele profissional está preparado para aquele procedimento, né? Tem certeza, né? A pessoa, o cliente, ele quer a competência profissional adquirida ao longo da formação, do curso que ele fez, né? Ele tem certeza que aquele profissional está preparado para fazer tal procedimento. Então, por exemplo, para a realização de uma obra civil ou para um tratamento de saúde, não importa, a sociedade quer ter a garantia de aquele profissional lá que vai fazer aquela obra civil, aquela construção, aquela casa, ou que vai tratar da sua saúde, de que existe responsabilidade no ato do exercício da profissão, né? E que ele seja responsável pelo que ele fez. Então, na nossa área, por exemplo, um agroquímico receitado por um engenheiro agrônomo é para ser aplicado, né, numa plantação para controlar abaixo do nível de dano econômico, uma praga de inseto de uma determinada cultura, por exemplo, né? E isso envolve a responsabilidade de um profissional agrônomo que prescreveu a receita, né? E ele responde civil e criminalmente em caso de qualquer problema decorrente dessa receita ou dessa prescrição desse agrotóxico, ok? Então, da mesma forma que o engenheiro civil responde na justiça, caso uma ponte projetada, por exemplo, desabe, ou um médico responde na justiça, pode ser processado por um erro médico em algum tratamento aí mal sucedido por culpa dele, o agrônomo também responde criminalmente por um receituário agronômico, né, que eventualmente cause problema, né, na sociedade. E é responsabilidade do CREA, certo? Pelo ato profissional do engenheiro agrônomo. E como que é feito isso? Né? Através de uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Essa responsabilidade pelo ato profissional, né, do CREA, o CREA precisa ser responsável, né? Gerou, né, essa criação da ART, dessa anotação de responsabilidade técnica, que é um instrumento de controle para cada serviço, para cada contrato do profissional agrônomo, né? Exige aí a atuação do nosso como profissional, tem que ser devidamente anotado, né? E esse valor recolhido é pago por uma emissão, tem uma taxa que se paga pela ART. Então, todas as ARTs emitidas pelo agrônomo são cadastradas lá no acervo técnico e vai ser como um currículo lá dentro da entidade, né? Vai ser um currículo das suas atividades exercidas dentro do CREA, tá? Outra questão do CREA é que é lá no CREA que se faz o registro, né? O registro das ARTs e o registro do profissional que vai atuar naquela região. Então, o conselho, né, de profissionais, o CREA, ele tem que se preocupar com a sociedade que vai utilizar daqueles serviços profissionais. Ninguém pode exercer uma profissão de engenheiro agrônomo ou agrônomo sem estar devidamente registrado no CREA, né? Eu não posso sair daí fazendo receita agronômica, né? Fazendo controle de pragas e doenças indiscriminadamente com um monte de agrotóxico passado receitado por mim, se eu não tiver o meu registro dentro do conselho profissional. Então, a minha profissão tem que estar devidamente registrada no meu respectivo conselho profissional, ok? Então, as universidades, né, elas formam a gente, né? Então, eu estou aqui fazendo parte do processo de formação profissional. Então, eu vou lá e formo o aluno, junto com os demais professores, obviamente, que ninguém forma ninguém sozinho, né? E o CREA é quem habilita para o exercício profissional. É o CREA que vai conferir, né? Quando a gente encerra nossos estudos, quando a gente cola grau, se torna um bacharel, né? Naqueles estudos, né? Um bacharel em agronomia, né? Ele não pode exercer a profissão antes de ir lá no CREA e fazer o registro no conselho, né? Porque é ele que vai habilitar.
O CREA vai verificar se ele foi realmente aprovado, as disciplinas que ele cumpriu, todas as cargas horárias, se o curso está devidamente autorizado pelo MEC. Ele que vai verificar se aquele bacharel em agronomia realmente aprendeu e desenvolveu competências profissionais, habilidades profissionais necessárias e indispensáveis para o exercício profissional. Então, o CREA, ele é quem habilita, né? A universidade forma, você saiba, sou bacharel em agronomia, você vai com seu diploma no CREA e aí apresenta lá, com mais outra série de documentos, a sua formação, né? A sua aprovação. E aí o CREA te habilita com uma carteirinha para você exercer sua profissão. Então, cada estado no Brasil, né, tem um conselho regional denominado CREA, que é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E nós aqui temos o CREA Mato Grosso. É no âmbito do conselho, né, é no âmbito do CREA Mato Grosso que tudo acontece. Então, no Mato Grosso, a gente tem o CREA Mato Grosso, né, onde tudo acontece lá, o profissional registra, então sai com o seu diploma da faculdade, vai lá e registra. Então, a gente tem 3 tipos de trânsito profissional, né? O CREA nacional, o CREA aqui no Mato Grosso, né? Que são profissionais diplomados no Brasil querendo trabalhar no exterior, né? E os profissionais diplomados no exterior querendo trabalhar no Brasil. Então, vamos supor que eu sou uma engenheira agrônoma formada em Portugal. E eu quero trabalhar, fazer um trabalho, um projeto agrícola aqui no Brasil. Então, eu tenho que vir com o meu registro lá do conselho lá internacional, lá do conselho lá do país meu de origem e fazer o pedido do meu CREA aqui no Mato Grosso. Eu vim do Mato Grosso, se for no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no CREA RJ, se for no São Paulo, no CREA SP, assim por diante. Então, se eu vou fazer um projeto agrícola aqui no Mato Grosso, meu CREA é lá de fora, eu não posso sair aqui fazendo um monte de projeto agrícola. Eu tenho que ir lá no CREA regional, no CREA, e solicitar o meu trânsito, né? Meu trânsito profissional. Então, eu tenho um CREA, que nós que já somos aqui diplomados no Brasil, esse CREA é um CREA nacional, faço lá no CREA Mato Grosso, porque eu sou aqui do Mato Grosso, resido aqui. E aí também tem essa possibilidade de fazer o CREA quando a pessoa é de fora, né? Inclusive quando é de fora do estado. Se eu for formada no São Paulo, né? Tem o CREA SP. Aí eu quero fazer um trabalho, um projeto agropecuário no Mato Grosso. Então eu tenho que ir lá no Conselho do Mato Grosso e solicitar autorização para esse trânsito aí profissional, né? Então pagar umas taxas lá e poder também não só atuar no CREA SP, como também atuar no CREA Mato Grosso. Aí o CREA, para resolver essa situação, para não ficar com essa taxa, né? A gente só faz um comunicado e o CREA, a gente ganha um CREA nacional, né? Vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o CREA nacional é um profissional que tem que atuar, pretende atuar numa unidade da federação, que não seja do seu registro. Então, toda vez que eu quiser atuar lá em São Paulo, eu devo pegar e visar, né, mostrar o registro meu no CREA que eu vou trabalhar. Então, se um profissional se formar no CREA RJ e for contratar para trabalhar em Florianópolis, por exemplo, né, ele tem que saber os procedimentos, né, ele tem que ter o visto, né, então ele tem que procurar o CREA do estado para ele saber se tem algumas divergências ou diferenças nas suas atividades profissionais, tá? Então, por isso a gente tem hoje o CREA nacional, para a gente atuar em todas as unidades da federação. Os profissionais diplomados no Brasil, né, são aqueles que estão querendo trabalhar no exterior, por exemplo. Então, está em vigor um termo assinado aí pelo CONFEA e pela Ordem dos Engenheiros de Portugal, que permite que os profissionais de engenharia brasileira e portuguesa requerem registro recíproco. Por isso que eu dei exemplo de Portugal. Então, eu posso estar formada, diplomada no Brasil e querer ir para o exterior, e como posso estar no exterior, diplomada no exterior e querer exercer exercício aqui no Brasil. Então, esse documento, ele isenta brasileiros, né, de prestarem provas de admissão, né, para exercer a profissão, tá? Então, é um caso que exige prova, quando a gente vai exercer a profissão da gente no exterior, né? Então, eu preciso, no caso de Brasil e Portugal, isso não é exigido, tá?
só revalida, não precisa nem revalidar diploma, nada. Então, toda atribuição profissional do CREA aqui vale em Portugal e vice-versa. Todas as atribuições profissionais dos portugueses e do CREAS deles, né, do conselho, do conselho da profissão deles também vale aqui no nosso. E profissionais diplomados no exterior querendo trabalhar no Brasil, independente da nacionalidade do profissional, se ele quiser atuar no Brasil, ele tem que ter registro no CREA. Então, o primeiro passo, tem que revalidar o diploma de fora, né, na instituição de ensino brasileira. A gente vê isso muito na medicina, né, mas também acontece na nossa profissão, né? Então, diplomas estrangeiros aí, sobre essas informações sobre como revalidar diplomas estrangeiros no Brasil, aí tem aí dentro do Ministério da Educação um monte de orientação. Com esse diploma revalidado, né, então aceito, né, o diploma meu é formado em agronomia na Escola de Agronomia da França. Aí eu vou lá, solicito no MEC que eles validam o meu diploma, aí sim, né, depois de traduzido, juramentado, eu posso entrar no CREA e pedir o registro da minha profissão, né, no meu país. Né? Então, tem duas situações possíveis, né? Do profissional que tem o visto permanente no Brasil, né, que é aquele profissional que não é nascido no Brasil, mas tem visto, e do profissional em contrato de trabalho, né, com visto temporário. Então, aquele profissional que não é nascido no Brasil e tem um visto temporário para trabalhar aqui, ele precisa também dessas exigências cumpridas dentro do CREA. Bom, para isso, né, lá no CREA, para ficar de maneira mais moderna, mais versátil, criou a carteirinha, né, que é uma carteirinha do CREA Nacional. É uma proposta moderna, mais versátil, né, uma carteirinha que foi implantada em 2014, através da resolução 1059, que é tipo um chip, né, um cartão inteligente que tem instrumentos digitais aí incorporados, é bem acessível, né, e possibilita armazenar dados aí nossos, né. Então esse microchip permite a inserção aí de certificado digital, assinatura de documento de forma online, né, e realizar procedimentos eletronicamente aí de maneira fácil, segura. Tem um QR Code, né, que aí o público em geral pode ter acesso e verificar a regularidade, se o CREA está em dia. Se bater o QR Code no meu, vai ver que está atrasado, né, e assim por diante. Então, é uma carteirinha que tem aí, né, o chip, o microchip, o emblema das armas da República, né, uma imagem, né, fotográfica do profissional, a logomarca com CREA, né, e o QR Code com informações como CPF, número de identidade, né, nosso tipo sanguíneo, PIS/PASEP, data de nascimento, né, e aí a nossa assinatura profissional. Então, uma carteirinha bem legal, serve em todo o país. O CREA Mato Grosso, né, é uma autarquia que tem personalidade jurídica e direito público, né, com sede fora lá na cidade de Cuiabá. Tem um papel aí de primeira e segunda instância, verifica, orienta e fiscaliza o exercício do agrônomo aqui no Mato Grosso, ok? Não só do agrônomo, mas também de engenheiros civis, geólogos, geógrafos, meteorologistas e as áreas em comum, como engenheiro florestal, engenheiro agrícola, entre outros. Bom, e quando a gente pensa em CREA, a gente tem que pensar também em entidades ligadas aos conselhos de classe. Então, a gente tem várias entidades de classe, de natureza política, cultural, civil, jurídica, sem fins lucrativos, que são ligadas ao CREA. São 23 entidades de classe, né, que vai aí debater e se dedicar a várias questões dos profissionais, em torno dos profissionais, tá? Visando aprimorar e melhorar as profissões, ok? Até 2010, as siglas CONFEA e CREA abrangiam a palavra arquitetura. Mas aí, os arquitetos, lembra que eu falei que eu ia dar uma pausa e explicar sobre isso? Os arquitetos se propuseram a criar um conselho próprio e saíram dos CONFEA e CREA. Então, permanecem os engenheiros civil, sanitarista, de segurança, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, agrimensor, outros, além de geólogo, geógrafo, meteorologista, além de engenheiro florestal, além de engenheiro
agrícola, né? Mas os arquitetos pularam fora, então por isso que alguns documentos antigos podem apresentar a palavra arquitetura, né? Conselho de Engenharia, Agronomia e Arquitetura. Antigamente era isso que significava CREA, né? Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura. Mas agora o Conselho dos Arquitetos é CAU, né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Não mais pertencem ao CREA, tá? Título de curiosidade. Em 2018 aconteceu uma outra questão bem importante, né? Foi promulgada uma outra lei, 13.639, de março de 2018, que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas e seus respectivos conselhos regionais. Então, a profissão do técnico agrícola, né, e do técnico industrial, que tem hoje aproximadamente 600 mil profissionais no Brasil, oriundos aí das escolas técnicas, né, das antigas Cefetes e escolas técnicas, hoje chamadas institutos federais, né, possuem um conselho próprio, o Conselho Federal de Técnicos Agrícolas. Então, por esse decreto, né, eles deixam de exercer suas atividades, né, não fazendo mais parte do CONFEA, né, e fazem parte agora do Conselho Federal de Técnicos Agrícolas. As câmaras especializadas, né, abrangem várias modalidades por grandes temas. Então, para cuidar de mais de uma centena de modalidades, né, diferentes, tem tecnólogo, geógrafo, né, os CREAs possuem câmaras especializadas. A câmara que cuida da agronomia é a Câmara Especializada de Agronomia. O fórum principal é acompanhar, discutir, regulamentar e julgar processos no âmbito dos engenheiros agrônomos. Então, dessa forma, os profissionais submetem aí a Câmara Especializada de Agronomia, que cuida especificamente da nossa categoria, ok? As câmaras especializadas, o que são? São órgãos especializados, decisórios da estrutura básica do CREA, que vai apreciar, decidir vários assuntos de fiscalização da profissão, sugere medidas, aperfeiçoamento, constitui aí a primeira instância de julgamento aí, ressalva encaro de fórum privilegiado, né? E as câmaras, elas são constituídas aí de plenária, ordinária, de acordo aí com todo ano tem que fazer uma renovação do terço, aprovado aí pelo CONFEA, composta por 3 conselheiros da mesma modalidade. São feitos trabalhos aí conduzidos por um coordenador adjunto, né, eleitos em reunião. E cada câmara tem apoio técnico, administrativo, estrutura auxiliar para exercer as suas atribuições, tá? As comissões permanentes são um órgão de suporte do CREA, também instituído pelo plenário, para auxiliar, desenvolver atividades aí relacionadas ao caráter legal, técnico e administrativo. Dentre as comissões, entre outras atividades, né, analisar, instituir processo, elaborar proposta, plano de trabalho, prestar contas. Então, o Conselho tem 4 comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Norma, que vai apreciar assuntos de caráter de normas, normativo, obviamente. A Comissão de Orçamento e Tomada de Conta, que vai ver a questão de caráter econômico e financeiro. A Comissão Ética Profissional, a questão de infrações cometidas pelos profissionais, né? Então, ela que vai analisar as infrações do Código de Ética. Comissão de Renovação do Terço, que elabora a proposta de renovação desse grupo de pessoas aí, né? Que todo ano tem que renovar o terço aí em reuniões, em plenário. As comissões especiais, que são órgãos aí instituídos também em reuniões, em plenário, para auxiliar os órgãos de estrutura básica de caráter temporário, né, relacionados aí a alguns aspectos técnicos e administrativos. No CREA, a gente tem 7 comissões especiais: comissão de mérito, comissão de ensino, comissão de acessibilidade, comissão de bens inservíveis, comissão do CREA Júnior, comissão eleitoral regional, comissão do meio ambiente, ok? Só para conhecimento. E no caso, quando eu quero defender o interesse meu como profissional, eu procuro um sindicato e a Associação dos Engenheiros Agrônomos. Então, dentro do sistema CONFEA-CREA,
tem o sindicato e a associação dos engenheiros, que definem o interesse particulares dos profissionais, né? Então, são instituições que vão agregar valores de interesses da classe, defende direito do profissional, defende direito trabalhista, defende direitos políticos, né? Também possuem assento em plenárias do CREA, são colegiados que têm conselheiro, também renovam-se 1/3 deles a cada um ano. As plenárias acontecem para tratar assuntos aí de competência das câmaras especializadas, em segunda instância de processos aí, direitos, que diz respeito à vida do profissional dentro do sistema, tá? E não ao exercício da profissão se causa algum problema com a comunidade, e sim em detrimento do próprio profissional. As associações de engenheiro agrônomo, né? Para além do sindicato, né? Existe uma em cada estado, todas unidas por uma confederação nacional, que é a Confederação de Engenheiros Agrônomos do Brasil, a CONFAEAB, que é uma instituição aí promotora aí de Congresso Brasileiro de Agronomia, né? Que é uma das principais aí encontros aí dos profissionais da nossa profissão. É uma associação que garantia aí defesa de interesse agronômico, né, como uma instituição respeitadíssima. Então, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, todo estado tem uma associação de engenheiro agrônomo, né? Então, cada estado tem uma e ela se une numa confederação também, tá? Todas essas associações estaduais se unem numa confederação e um dos eventos mais importantes é o Congresso Brasileiro de Agronomia. Bom, então vamos lá, vamos assimilar algumas coisas. Conselho Profissional, então, que é o CREA, é um órgão que pertence ao Serviço Público Federal, vinculado ao Ministério do Trabalho, que defende a sociedade. Confere fiscaliza, tem o poder de conferir, de fiscalização da atribuição profissional. Então, vai ver se aquele agrônomo fez tudo dentro, conforme as suas atribuições, conforme a sua área de atuação. Está dentro da lei. O sindicato já é um órgão privado, né? Oficializado pela CLT, então é seletista, né? Conforme as leis de trabalho, e registrado também no Ministério do Trabalho, mas representa os órgãos patronais em assuntos trabalhistas. Então, quando eu quero defender os meus direitos, meus direitos trabalhistas e políticos, eu procuro um sindicato que vai me representar diante de um patrão, por exemplo, de um dono de fazenda, né? Quando eu quiser fazer um acordo coletivo, coisa desse tipo. E a Associação dos Engenheiros Agrônomos, por exemplo, ela é um órgão também privado, né? Constituído livremente pelos profissionais agrônomos, no intuito de defender os seus interesses, né? Interesses específicos ou interesses coletivos, né? Do grupo. Bom, mais antigo que o próprio CREA, né? É o CONFEA, né? Então, para informação, né? O profissional, a profissão agronômica, né? Ela é mais antiga que o próprio CREA, né? Então, ela foi uma das primeiras profissões regulamentadas no Brasil. Ocorreu em 1933, né? Através de um decreto de 12 de outubro daquele ano. Por isso que todo 12 de outubro a gente comemora o Dia do Engenheiro Agrônomo, né? É uma das profissões mais antigas. E o sistema CONFEA, né, que rege a profissão, já é de 2013. Ele que consolida as atividades dos profissionais, o CONFEA, CREA, né, estabelecendo aí 5 áreas de atuação, 8 atividades, 68 atribuições, né, e deixa aí possibilidade de atribuições não elencadas também na resolução, elenca atribuição que foge do objetivo dessa aula, né, que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a gente tem que saber que dentre as 68, as 24 são as de maior aderência à prática agronômica, né, e por isso que valeu a pena a gente conhecê-las.
Além dessa, tem a resolução de 1048 de 2013, que trata profundamente das atribuições, né? Nós temos também a resolução 1010 de 2005, que são importantíssimas porque abrem a possibilidade aí de um profissional expandir a sua profissão, né, junto ao CREA, mediante aí a cursos de pós-graduação, né, tanto stricto sensu como lacto sensu, né? Então isso é uma outra coisa muito bacana, que essas resoluções vieram para expandir, né, para adotar, né, profissionais que não só apenas têm graduação, mas também uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Existem normas também para isso, né, que são muito importantes para o desenvolvimento específico de alguns agrônomos. Então, quando um agrônomo ele é somente graduado, o agrônomo que ele é graduado e mestre, o agrônomo que ele é graduado e especialista, o agrônomo que é graduado e doutor, né? Então, isso também tem uma resolução que rege a atribuição desses profissionais, tá? Bom, e na prática, né? Será que a gente possui atribuição legal para tudo isso? O que a gente possui atribuição legal para fazer? Então, vamos supor uma situação. Eu sou formada, engenheira agrônoma, estou apta, estou lá registrada no CREA e alguém quer me contratar para projetar e construir uma obra ou algumas obras numa propriedade rural. Dentre essas obras, um galpão para guardar tratores. Um outro galpão com instalação completa para um aviário destinado aí à criação de frango, para engorda e tal. E dentre essas obras, uma residência de 200 metros quadrados para o encarregado do aviário. E agora? Bom, galpão para construir, para guardar trator, eu tenho atribuição, porque é para guardar trator, maquinária agrícola, posso. Instalação completa para um aviário, uma obra civil, mas de construção rural, para a instalação de um aviário, para 200, para criação de frango de engorda. Eu posso, beleza. E residência de 200 metros quadrados para morar uma pessoa. Será que é minha atribuição? Ficou inseguro? Posso ou não posso? Bom, vamos lá. No caso do galpão e do aviário, até que a gente não tem nenhuma dúvida, né? Porque são construções rurais, são atividades típicas, né, de engenheiro agrônomo. Então, galpão para máquinas agrícolas é bem típico, construção de um aviário para frango de engorda, né, ave de engorda, típico. E na casa, né, 200 metros quadrados, nem tanto pela metragem, né, porque não é a questão, o galpão pode ser até maior que 200 metros quadrados, mas no caso é moradia para pessoa, né? É moradia para seres humanos. Eu posso ou não posso? A resposta é a seguinte: de acordo com a resolução de 2013, a resolução 1048, no seu artigo número 1 diz o seguinte: estabelece exatamente o objetivo que seja consolidar as áreas de atuação e atribuições e atividades dos agrônomos ou engenheiros agrônomos, engenheiros civis, engenheiros industriais, engenheiros mecânicos, eletricistas, engenheiros eletricistas, engenheiros de minas, geógrafos ou engenheiros geógrafos, agrimensores, ou geólogos ou engenheiros geólogos, meteorologistas, nos termos da lei, dos decretos que regulamentam tais profissões. Então, olha só, incluiu todo mundo, não só os agrônomos, não só os engenheiros civis, não só os engenheiros eletricistas, né? Mas de minas, geógrafos, geólogos, né? Todos estes. Então, a gente vai ter que verificar o que a norma da lei, nas alíneas 3ª, 6ª e 7ª do artigo 2º diz. Estudo, projeto, análise, avaliação, vistoria, perícia, parecer, direção de obras e serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos, né? Construções rurais destinadas a moradias ou a fins agrícolas são atribuições desses profissionais que eu citei anteriormente. Então, sim, posso sim, como engenheira agrônoma, construir uma moradia para uma pessoa, né?
desde que essa moradia fique exclusivamente na zona rural. Então, o engenheiro agrônomo pode sim projetar, pode sim executar qualquer construção, inclusive moradia, residência. Mas essa obra, ela tem que estar localizada na zona rural. Ela tem que ter um cunho exclusivamente agropecuário. É para uma pessoa que vai morar na zona rural, que vai cuidar do aviário, por exemplo, né? Que vai ser o gerente da fazenda, né? Então, ele tem que estar exclusivamente na zona rural. Então, viu só? Podemos, né? Por conta dessas resoluções, por isso é importante o CREA, o CONFEA, né? Por isso é importante a gente conhecer as resoluções, porque é lá que vai estar tudo o que a gente pode ou não pode fazer. É nesses órgãos que estão registrados as leis que fazem as normas e regras, né? As normas técnicas e as regras das nossas atribuições profissionais. Por isso que é muito importante a gente conhecer, né, o CREA, né? A gente está em dia com o CREA, né? Então, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado, né?